Olá, eu sou Joelza Esther Domingues, autora da coleção História e Documento, Imagem e Texto. Graduei-me em História na Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas da Universidade de São Paulo. Obtive o título de mestre na Pontifícia Universidade Católica e iniciei o doutorado na Faculdade de Educação da Universidade de São Paulo. A coleção História em Documento nasceu seguindo princípios pedagógicos muito claros. Respeitar o desenvolvimento psicocognitivo de cada idade. Estimular no aluno a vontade de saber, de querer e de fazer. Reforçar a imaginação e a criatividade do aluno. Desenvolver o pensamento crítico e analítico. Favorecer a incorporação de atitudes éticas e cidadãs. Como esses princípios são colocados em prática pela coleção? Em primeiro lugar, pelo uso de uma linguagem adequada, que não seja nem simplista e nem indecifrável para o aluno. Uma seleção temática cuidadosa, que fuja de conteúdos excessivos e nem de sínteses empobrecedoras. Uma abordagem teórica significativa, que contribua para o pensamento crítico e analítico do aluno. Atividades diversificadas e instigantes, que estimulem o aluno a aprender e a buscar o conhecimento. Por exemplo, para o aluno do 6º ano, que ainda não tem pensamento abstrato, que mistura fantasia com realidade, a coleção prioriza a leitura de lendas, contos e mitos. Para o aluno do 7º ano, o adolescente que anseia por aventuras, que mistura realidade com o sobrenatural, a coleção traz relatos fantásticos, como, por exemplo, Marco Polo em O Livro das Maravilhas, o Diário de Viagem de Cristóvão Colombo, As Aventuras de Hans Staden, o náufrago que caiu prisioneiro dos Tupinambás. Para o aluno do 8º ano, aquele adolescente inquieto, que desafia a autoridade do professor, que não aceita regras, a coleção buscou inspiração nos contos da literatura mundial, como, por exemplo, Robinson Crusoe introduziu o século XVIII, Guerra e Paz de Tolstói para falar sobre o período napoleônico, Os Miseráveis de Victor Hugo para situar a Europa liberal do século XIX, O Juiz de Paz na Roça, de Martins Pena, para discutir os limites do liberalismo no Brasil monárquico. Isaú e Jacó, de Machado de Assis, um conto que satiriza o significado da proclamação da República. Para o aluno do 9º ano, aquele adolescente desconfiado, que não acredita sequer nas aulas do professor, que busca saber o que há por trás dos fatos históricos, que quer conhecer o que não está nos livros didáticos, a coleção trouxe entrevistas, depoimentos, romances autobiográficos, como, por exemplo, 10 Dias que Abalaram o Mundo, de John Reed, Adeus às Armas, de Hemingway, Terror e Miséria do Terceiro Reich, de Bertolt Brecht, Memórias do Cárcere, de Graciliano Ramos, Feliz Ano Velho, de Marcelo Rubens Paiva. A essas alturas, professor e professora, você deve estar se perguntando, afinal, é uma coleção de história ou de português? É uma coleção de história que usa a literatura como documento histórico. A literatura traz para a aula de história uma representação do passado, com emoção e com sensibilidade. A coleção História em Documento, Imagem e Texto traz também uma enorme diversificada coleção de atividades para desenvolver no aluno as habilidades de pensamento, como, por exemplo, identificar, observar, comparar, caracterizar, relacionar, definir, articular, generalizar, sintetizar, criticar, avaliar, fazer transferências, conceituar e analisar. Habilidades de trabalho com fontes, ler, extrair e processar informações de documentos, mapas, gráficos, tabelas, construir quadros sinóticos, comparativos e conceituais, elaborar fichas, resumos, murais, pesquisar, selecionar informações e conteúdos, organizar uma apresentação oral ou escrita. Habilidades de expressão e comunicação, saber expressar-se em linguagem escrita, oral e gráfica, elaborar textos, construir esquemas, explicar, descrever, justificar, interpretar. O desenvolvimento dessas habilidades permite a formação do pensamento abstrato, analítico e crítico do aluno. A proposta da coleção História em Documento concretiza-se também pela organização e pela distribuição do conteúdo. Uma organização que facilite o planejamento das aulas pelo professor
e uma distribuição que permita ao professor dar conta do conteúdo ao longo do ano letivo. Os capítulos foram reunidos em unidades. A unidade se abre com uma fotografia em página dupla. A foto é uma imagem contemporânea que remete ao passado. Por exemplo, o Festival de Atenas, realizado nas ruínas do Teatro Odeon, abre a unidade O Mundo Grego. As cavalhadas de Pirenópolis, em Goiás, remetem à Europa medieval e às lutas entre cristãos e muçulmanos. As ruínas de São Miguel das Missões, no Rio Grande do Sul, servem de cenário à unidade que trata dos confrontos entre colonizadores europeus e as populações indígenas da América. O Maracatu de Recife, a Festa dos Reis Negros, ilustra a unidade que trata do Brasil monárquico. A cena do filme Doutor Fantástico, obra-prima do cinema inglês de 1964, serve de fundo para a Guerra Fria. A fotografia de abertura da unidade é retomada no final da unidade na seção chamada Dossiê. O dossiê traz um texto que explica a fotografia e a relaciona com o conteúdo estudado. O dossiê amplia e extrapola o conhecimento adquirido com informações complementares que valorizam o patrimônio histórico, cultural e material e que estimulam a percepção do tempo histórico, relacionando passado e presente. Complementa o dossiê uma linha de tempo que marca os principais fatos estudados na unidade, facilitando o aluno identificar durações e sequências, comparar tempos históricos diferentes e perceber simultaneidades. Os capítulos estão divididos em módulos. Os módulos apresentam uma diagramação padronizada. Na página da esquerda está o texto principal e notas laterais que complementam esse texto. Na página da direita estão os documentos, as atividades para a lição de casa e o vocabulário. O módulo está dimensionado para uma aula completa. A dinâmica da aula fica a critério do professor. Se ele começa pelo texto principal e daí parte para os documentos, ou se inicia suas aulas pelos documentos e depois vai ao texto principal. Seja qual for a dinâmica, o aluno não fica perdido do tema central da matéria. O módulo facilita também o uso e manuseio do livro, estimula a leitura e assegura um ritmo adequado ao aprendizado. Os documentos que compõem o módulo são o ponto alto da coleção. Constituem um acervo rico e instigante de fontes escritas, visuais e gráficas. Os documentos são acompanhados de legendas explicativas e problematizadoras que orientam a leitura e o olhar crítico do aluno. Estimulam o aluno a interrogar, relacionar informações, perceber intenções e contradições. Gravuras, pinturas, fotografias e caricaturas trazem questões que exigem do aluno relacionar a imagem ao tema, interpretar símbolos, levantar hipóteses, avaliar e concluir. Gráficos, tabelas e mapas também apresentam perguntas que ensinam o aluno a ler, compreender e extrair informações desses documentos. Os documentos dos módulos devem ser trabalhados em sala de aula e as questões respondidas oralmente pelos alunos. O trabalho oral, além de desenvolver a expressão oral dos alunos, permite ao professor acompanhar aula a aula o aprendizado. Além disso, estabelece uma interação entre os alunos e dos alunos com o professor. E lembre-se, professor e professora, consulte o manual inserido no final do seu livro. Aí está detalhada a proposta pedagógica e metodológica da coleção e as soluções das atividades. O manual traz ainda informações complementares sobre os capítulos e sugestões de filmes, sites e livros. Tenho certeza, professor e professora, que a coleção História em Documento, Imagem e Texto contribuirá para enriquecer o seu trabalho pedagógico e trará subsídios significativos para o desenvolvimento do pensamento crítico e analítico de seus alunos. Obrigada.